Se há muitas civilizações, uma delas deve estar bem próxima. Se há poucas civilizações, então até a mais próxima pode estar muito distante. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número, ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que tem planetas, vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida, vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge. Chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência. Vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F base L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então, vamos admitir que F base P, a fração de estrelas que tem planetas, seja 1/4. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes 1/4, ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher N base E igual a 2. 2 mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente, elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos, embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado. Então, vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade. Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes 2 vezes a metade, ou, de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado, pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I
como 10 e F base C também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes 1/10 vezes 1/10, ou 1 bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora, que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas, em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos, ou 1 sobre 100 milionésimos. Um número muito pequeno. E então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos, ou N seria talvez apenas 10. 10 civilizações, um minúsculo rudimento, poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia. Mas as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos. Mas considerem a alternativa, que ocasionalmente as civilizações aprendem a viver com alta tecnologia e a sobreviver a escalas de tempo evolutivas, geológicas ou estelares. Se apenas 1% das civilizações pode sobreviver à adolescência tecnológica, então F base L maiúsculo não seria 1 sobre 100 milionésimos, mas apenas 1/100º. E então o número de civilizações seria de 1 bilhão vezes 1/100º. O número de civilizações na galáxia seria então medido em milhões. Milhões de civilizações técnicas. Então, se as civilizações nem sempre se destroem logo após descobrirem a radioastronomia, o céu pode estar zumbindo suavemente com mensagens das estrelas, com sinais de civilizações enormemente mais velhas e inteligentes do que a nossa. Se há milhões de civilizações técnicas na Via Láctea, cada uma capaz de usar a radioastronomia, a que distância está a mais próxima? Se elas estão distribuídas mais ou menos aleatoriamente pelo espaço, então a mais próxima estará a uns 200 anos-luz. Mas dentro de 200 anos-luz, há centenas de milhares de estrelas. Achar uma agulha neste palheiro requer uma busca dedicada e sistemática. Há muitas fontes cósmicas de rádio que nada têm a ver com vida inteligente. Então, como saber que estamos recebendo uma mensagem? A civilização transmissora poderia facilitar bastante para nós se quisesse. Imaginem que estamos no curso de uma busca sistemática ou no meio de observações mais convencionais. E suponham que um dia achemos um sinal forte, surgindo lentamente. Não só um chiado ao fundo, mas uma série metódica de pulsos. Os números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13... um sinal feito de números primos, números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Não há processo astrofísico natural que gere números primos. Nós teríamos que concluir que alguém que gosta de matemática elementar está dando um oi. Isso não seria mais do que um sinal para atrair a nossa atenção. A mensagem principal seria mais sutil, mais oculta, mais rica.
talvez tenhamos que trabalhar duro para encontrá-la. Mas só o sinal já seria profundamente significativo. Ele significaria que alguém aprendeu a sobreviver à adolescência tecnológica, que a autodestruição não é inevitável, que nós também podemos ter um futuro. Tal conhecimento, me parece, pode valer um preço alto. Muito provavelmente, algum novo Champollion iria sair para decodificar a mensagem principal usando a nossa pedra de Roseta interestelar. Se por um lado nós raciocinamos que se mesmo uma pequena fração de civilizações técnicas aprendeu a viver com elas mesmas e com seu potencial para autodestruição, então agora deve haver números enormes delas na galáxia. Por outro lado, apesar dos relatos de OVNIs e antigos astronautas, não há evidências confiáveis de que a Terra tenha sido visitada agora ou um dia. Mas isto não é uma contradição? Se a civilização mais próxima está, digamos, a 200 anos-luz, eles levariam apenas 200 anos para chegar aqui à velocidade da luz. Mesmo se estivessem viajando 1000 vezes mais lentos do que isso, seres de uma civilização próxima poderiam ter vindo aqui durante a ocupação da Terra por seres humanos. Então, por que eles não estão aqui? Há muitas respostas possíveis, e uma é que talvez sejamos os primeiros. Alguma civilização técnica tem que ser a primeira a surgir na história da galáxia. Ou talvez todas as civilizações técnicas tenham se destruído prontamente. Mas isso me parece muito improvável. Ou talvez haja algum problema com o voo interestelar que somos burros demais para perceber. Ou talvez já estejam aqui, porém escondidos por causa de alguma ética de não interferência com civilizações emergentes. Poderíamos imaginá-los curiosos e imparciais, observando-nos para determinar se, este ano de novo, conseguiremos evitar a autodestruição. Mas há uma outra explicação que é consistente com tudo mais que sabemos, que este é um cosmo grande. Se há muitos anos uma civilização interestelar que voasse pelo espaço emergisse 200 anos-luz distante, por que ela viria aqui? Ela não teria razão para pensar que haveria algo especial na Terra. Não há sinais de tecnologia humana, nem mesmo as nossas transmissões de rádio, que tiveram tempo para percorrer 200 anos-luz. Do ponto de vista dela, todos os sistemas planetários próximos podem parecer igualmente atraentes para a exploração.